Olá! Estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. E como sempre, procurando trazer temas importantes, assuntos que realmente interessam a todos os nossos telespectadores. Abro o nosso programa já agradecendo a você que nos assiste semanalmente e colabora com esse programa, sempre mandando sua pergunta, por telefone, por e-mail, ou seja, sempre nos ajudando. E é isso que nos impulsiona cada vez mais para que a gente esteja aqui semanalmente junto com vocês. Gente, e mais uma vez um programa inédito, um programa que vocês vão poder participar e aprender bastante coisa. Hoje vamos falar sobre a visão, né? Vamos aprender bastante sobre as doenças dos olhos, como prevenir, né, principalmente, e vocês vão poder, né, tirar suas dúvidas. Quem que, né, não precisa usar um óculos? Quem que um dia nunca foi em um oftalmologista e não tem alguma dúvida? Então, hoje vai ser o dia da gente aprender sobre um importante sentido nosso, que é a visão. E para desenvolvermos esse importante tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. Dercy Mazieiro. O Dr. Dercy Mazieiro é médico, oftalmologista há bastante tempo na nossa cidade, né, doutor? Mais de 20, 30, assim vai, né? 38. 38 anos, né? E eu gostaria de começar o programa dando as boas-vindas ao nosso convidado, que gentilmente aceitou nosso convite e está com a gente aqui hoje. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. É sempre importante a gente participar e tirar alguma dúvida que a gente consiga resolver da população. Gente, então vocês que estão em casa já sabem, né? O assunto de hoje é visão, né? E todos estão convidados a participar do nosso programa. O nosso telefone 36564147 e o nosso e-mail saudetvd@hotmail.com já está à disposição de vocês, para que vocês tirem suas dúvidas de lente de contato, doenças, né, óculos. Vamos aprender a respeito então da oftalmologia. Doutor, enquanto o pessoal liga para a gente, nós vamos conversar um pouquinho, né? Num clima quente, né? Bom, sabe que Mococa é uma cidade quente, né? Eu gostaria de saber, assim, em relação à visão, o que o senhor aconselha, né, para o dia a dia que as pessoas podem fazer para evitar certos problemas de visão? Bom, o principal problema que a gente tem aqui com o calor, e principalmente o ano passado e esse começo de ano, exceto fevereiro, que foi mais chuvoso, é o problema do calor e do ar seco. Isso, o que acontece? A gente fica muito exposto ao sol, é necessário o uso de óculos para proteção, óculos de sol, óculos para sol, e usar produtos para lubrificar melhor os olhos por causa do ar muito seco. Fica uma temperatura muito alta, evapora muito a água que tem no ar, o ar fica muito seco, com uma umidade muito baixa, e isso dá uma série dá desconforto. Então você tem que usar colírios lubrificantes, às vezes algumas coisas, umas compressas com água fria, água gelada, soro fisiológico gelado, para diminuir o desconforto, para melhorar o problema relativo principalmente à umidade do ar e à temperatura. Doutor, mas não é qualquer óculos não, né? Os óculos de sol têm que ter proteção adequada. E existem alguns óculos que a gente não sei, pelo custo, pelo fato de ter um preço muito barato, às vezes a qualidade duvidosa, é desaconselhável usar. Porque a finalidade do óculos é proteger principalmente contra a radiação ultravioleta que a gente tem hoje no sol, por causa do sol. E se você coloca um óculos sem a proteção UV, o que vai acontecer? Ele
quando você sai com ele no sol, ele dá um conforto. Você não sente tanta dificuldade, mas a pupila fica dilatada e ele deixa passar muita radiação. Lógico que se for pouco tempo, não vai ter problema, mas se for uso contínuo, pode causar problema para os olhos, sim. Então, deve-se procurar óculos que tenham uma qualidade, que tenham uma proteção efetiva contra a radiação. E os óculos espelhados, que está tão na moda agora, né? Não tem problema. Pode usar, não tem problema nenhum. As lentes espelhadas, elas podem ser usadas. Resta saber se elas têm realmente a proteção. Se tiver proteção, não tem problema algum. Então, quanto à cor das lentes, o óculos espelhado azul, tem alguns de outras cores, questão de moda, mas isso daí não tem problema algum. Ele não vai prejudicar a visão, não vai prejudicar nada, desde que ele tenha a proteção e desde que a pessoa se sinta confortável também. E assim, doutor, o senhor falou assim da lubrificação, né, dos olhos, a importância da gente estar sempre pingando, às vezes, um colírio, se a gente tiver com a sensação do olho seco. Mas tem que ser um colírio certo, né? Porque tem gente que às vezes tem em casa um colírio, às vezes que usou numa conjuntivite, alguma coisa, e fala, vou pingar esse colírio mesmo. Isso não pode, né? Não, o colírio tem que ser colírios. Se for para lubrificar, tem que ser lubrificantes. Existem vários colírios lubrificantes, devem ser usados colírios adequados. Se você não tiver nenhum colírio, então é preferível que você utilize água gelada ou soro fisiológico gelado. Pelo menos isso não tem. Você vai usar colírios, às vezes, que tem antibiótico, tem corticóide, tem... Então, são colírios que podem fazer... Pode ser melhor não usar. Na dúvida, né? Porque, na dúvida é melhor não usar. Faz uma compressa com água gelada que pelo menos não vai prejudicar em nada. Porque esses negócios de colírio com antibiótico é para quando precisa, tem, né, quando doutor? tem alguma necessidade. Exclusivamente, tanto que hoje os antibióticos têm retenção da receita, tem que ter, só vende com receita, então não deve ser usado assim de qualquer forma. Mas só que nós estamos falando de óculos, todo mundo que usa óculos fala assim, eu preciso ir no oftalmologista trocar meu óculos. Então, assim, precisa mesmo trocar todo ano? Ou tem gente que usa um óculos e pode ficar com óculos, que não tem problema? Né? Não, geralmente depende de quando você detecta o problema. Se você pega uma criança, por exemplo, idade escolar, você percebeu alguma coisa, faz uma consulta e ela tem alguma dificuldade, necessita do uso de óculos. Dependendo da faixa etária, dependendo do que ela tem, é aconselhável, às vezes, até mais de uma vez por ano fazer, porque você está acompanhando o crescimento. O olho também muda de acordo com o crescimento da criança. Então, você tem que fazer esse acompanhamento mais frequente. Se é uma pessoa adulta, por exemplo, tem necessidade de um uso de óculos, mas é um caso estável, às vezes pode passar um pouco mais de tempo, mas não deve passar muito tempo também sem fazer controle. E se for com mais de 40 anos, geralmente, aí é necessário, porque se, além do problema do óculos, você tem que fazer o exame preventivo para outras doenças, principalmente para glaucoma, para detectar que são doenças graves. Doutor, após os 40 anos de idade, é muito difícil a pessoa não usar óculos, não é? A maioria precisa. O uso de óculos vem dos 40 aos 50, certo? A maioria na faixa intermediária, de 44 a 46 anos. Um percentual pequeno começa logo aos 40 e o restante, pequeno também, demora até os 50. Dificilmente alguém passa dos 50 anos enxergando bem de longe e de perto. Sempre tem alguma dificuldade, principalmente para perto. Coisa natural do olho de perder a elasticidade, perder a capacidade que chama poder de acomodação, que é a focalização longe e perto. Mas geralmente é mais para perto, né? Com geralmente é para perto. Né, primeiro para perto, depois começa para longe também. Primeiro. Mas não precisa ser aqueles óculos que a gente usava antigamente, aqueles óculos grossões. Assim, não, né? não. Hoje os óculos, mesmo com a tecnologia, hoje você consegue fazer lentes mais finas, lentes com
mais confortáveis, melhores do que as que se usava há 30, 40 anos atrás. Gente, nós já estamos recebendo e-mails, ligações. Vocês que estão em casa nos assistindo, ligue para a gente, dê sua sugestão, sua crítica. O importante é vocês participarem. Porque às vezes a pessoa não liga, achando quanto vai ligar, fazer a pergunta. Então aproveite que nós estamos começando o programa agora. Vamos participar e aprender. Eu já vou até começar, doutor, falando de um e-mail que chegou para a gente da Silvinha. Silvinha, um abraço mais uma vez, obrigado por vocês estarem sempre assistindo a gente. Um abraço a você, sua mãe, né, a dona Odete, para todo o pessoal. O senhor sabe, né, a Silvinha quem é, né? Sei. Você conhece a dona Odete? Conheço todo mundo, conheço a família toda. A gente então vamos lá. Tudo gente muito importante para a gente, muito boa, pessoal. Muito bom. E são telespectadores firmes aqui, viu? É. Então, parabéns pelo programa e gostaria de enviar um especial abraço ao Dr. Dercy. Agradecer-lhe pelo carinho que sempre atendeu minha família e os amigos. Doutor, que Deus abençoe o senhor e sua família. E gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a exposição em frente a celular, computador, principalmente das crianças e os jovens de hoje, que eles não têm limite de tempo por dia. Isso não prejudica a visão, doutor? Obrigado, boa noite, da Silvia e da família. Um beijo para vocês, Silvia. Não, geralmente não, porque os computadores hoje, as telas hoje são de definição boa, de alta definição, não emitem radiação. Então, é como você lê, não vai ter problema algum, não vai... Mas tem gente o dia todo no computador, no videogame, né? Isso eu acho um pouco... Hoje, realmente, às vezes a gente presencia o fato de pessoa que vive com o celular na mão, vendo uma coisa, vendo outra, andando com o celular, às vezes até tropeça, sofre algum acidente por causa do celular. Nem olha o caminho mais, nem olha mais o caminho. Isso eu acho um exagero. Eu acho que a gente tem que ter limites, deve evitar o uso prolongado demais, mas prejuízo não vai trazer, certo? Eu acho que fica assim ruim porque as pessoas passam a viver em função daqueles, ficam dependentes, ficam viciados em celular e computador. E tudo tem que ter um limite, né? Exato, isso eu acho que tem que ter limite, principalmente a criança, porque ela fica, isso independente, não por causa do problema de visão, mas a criança fica o dia todo na frente de um computador, vendo joguinhos, jogando videogame, fazendo isso, e esquece de praticar outros esportes, principalmente atividades, né, exatamente, principalmente a criança tem que ter, o jovem tem que ter algum tipo de atividade física também no desenvolvimento dele. É importante que ele tenha esse tipo de atividade também. Não porque vai prejudicar. Eu acho que tem que ter essas outras atividades para evitar o exagero do... Outro telespectador nosso assíduo, o Mané Garrucha. Mané Garrucha. Ele já ligou para a gente, né? Para parabenizar o programa, mandar um abraço. Né? Um abraço para a doutora Eliana, para o doutor Dercy. E um abraço especial para você, viu, Mané? Eu sei que na sua casa, de quarta-feira, ninguém mexe na televisão. Eu espero que os outros dias também, mas quarta-feira eu garanto, viu? E há anos, viu, doutor? O Mané, a gente sempre frequente, às vezes, encontrar com o Mané. Ele é uma pessoa sempre tranquila, bem-humorada. E bem informado, viu? Bem informado também. A Juliana do Centro ligou para a gente e disse o seguinte: consultei um médico e ele disse para eu fazer limpeza dos olhos com shampoo Johnson e água. Mas até hoje eu não fiz. Mas é bom mesmo esse negócio, doutor? É bom porque você tem, por exemplo, nas pálpebras, você tem muitas glândulas semelhantes às que a gente tem no corpo todo, certo? E essas glândulas produzem gordura, produzem essas secreções todas. E precisam ser limpas. Por quê? Se você não limpar com frequência, você tem que usar algum sabão para limpar.
Mas qualquer sabão vai provocar queimadura. Então você tem que ter um shampoo neutro. E o único que a gente tem são esses tipos do shampoo de bebê, da Johnson ou de outras marcas que tem. Você precisa remover o excesso de gordura, porque ela vai provocar reação alérgica, vai provocar uma blefarite, que é uma inflamação em volta dos cílios, começa a formar umas casquinhas, umas caspinhas em volta dos cílios. Isso é importante. Usa-se o shampoo diluído com água gelada. Lava-se, pega um algodão e lava todos os olhos. Por quê? Porque esse shampoo não vai queimar o olho. Então você pode lavar, se ele cair no olho não vai causar nenhum problema. Essa limpeza é muito importante. Existem outros produtos para limpeza. É como você remover maquiagem. Existem os produtos que se faz propaganda na televisão, os demaquilantes, tudo. E às vezes alguém pergunta, pode ser usado? Pode usar maquiagem? Pode. O que tem que fazer? Remover diariamente, lavar diariamente os olhos antes de dormir. Lavar bem, usar shampoo, ou se quiser usar os produtos, os demaquilantes, pode usar. Mas tem que usar, manter o olho limpo para remover qualquer resíduo que fica, porque isso vai causar alguma inflamação na pálpebra, acaba provocando às vezes até o chamado terçol, por falta dessa limpeza que faz, acumula uma glândula, obstrui e inflama, é como uma espinha que junta pus e forma o terçol. Tomando esses cuidados, a chance de acontecer, a possibilidade de acontecer é muito menor. E os olhos assim bonitos, brilhantes, assim, é bonito, porque dizem que os olhos são o espelho do coração, né, doutor? Os olhos são... Tudo a gente vê, a gente vive em função dos olhos. A maioria das pessoas, tudo que a gente... primeira percepção que a gente tem é visual, né? De tudo que a gente faz, do mundo todo que a gente tem, a percepção é visual. Então, muitas pessoas falam que as crianças, os recém-nascidos, assim, eles não enxergam, né? Eles enxergam, eles começam a enxergar quando nascem, eles começam a enxergar e desenvolver a visão. E isso daí vai desenvolvendo, em poucos meses ele enxerga normal. E um mês ele já está reconhecendo as pessoas que ficam em volta dele, principalmente a mãe, que tem mais contato, a mãe e o pai, que tem, os membros da família que estão ali em contato, através da voz e através da visão. Agora, as cores que eles demoram mais, né? Não, eles mesmos as cores, eles vão desenvolvendo as cores. Aprender o nome das cores, aprender a diferenciar tudo, demora um pouco mais. Mas eles vêm coloridos, sim. Desde criança. Desde criança. Porque as células nervosas que a gente tem para percepção de cores, a gente nasce com elas. Então, o defeito de não ter essas células para percepção de cores é um defeito genético que a gente nasce já sem essas células. Então, você não aprende a ver cores. As cores, você já tem as células todas que definem as cores. Na medida que você vai definindo o formato dos objetos, de tudo que você está vendo, você vai definindo as cores também. O importante é a gente saber que tem essa diferenciação e a gente tem que prestar atenção, porque existem os famosos daltônicos, né? Os daltônicos são os que têm dificuldade de perceber as cores, principalmente as cores do verde e do vermelho. São as cores que têm o maior e o menor comprimento de onda, que vai estimular a visão. Mas os daltônicos dirigem, né? Dirigem. Eles dirigem porque eles têm alguma capacidade a dificuldade deles seriam só nos semáforos. E quanto à qualidade de visão, de enxergar, eles enxergam perfeito, têm visão perfeita. Solução seria você mudar o formato em vez de você colocar só as cores, você colocar alguma cor de formato diferente, quadrado, ou escrever, né, doutor? Pare, siga, né? Isso também seria, porque é obrigatório ser alfabetizado, se tivesse, além do vermelho, ter por exemplo, o pare,
e junto com o verde ter o SIGA também. Isso seria umas opções para poder melhorar, para as pessoas poderem dirigir com mais facilidade. Gente, ó, enquanto nós estamos aqui conversando a respeito da visão, dos problemas oftalmológicos, nós estamos aguardando a sua ligação. Ligue para a gente, participe, é o nosso telefone 3656-4147 e o nosso e-mail, né? Quem quiser usar o e-mail, saudetvd@hotmail.com, à disposição de vocês. A Andressa, que também ligou para a gente, disse que tem 33 anos, tem os olhos azuis. Mas ela tem dificuldade, né, para enxergar de longe, né? E ela diz que ela usa de 3 a 3,5 graus. 3 graus num olho, deve ser 3,5 no outro, né? E ela usa óculos. Doutor, existe cirurgia? Depende do que ela tem, mas geralmente com esse grau tem condições de fazer cirurgia. Se for, como tem dificuldade para longe, é possível que seja miopia, às vezes associada com astigmatismo, mas com 3 graus a possibilidade de correção é grande. E é uma cirurgia tranquila, doutor, com anestesia local, sem problema? As cirurgias, a maioria, são com anestesia local, com colírio só, são de baixo risco. Claro que tem risco, sim, não existe cirurgia sem risco. Cirurgia são de baixo risco. O que significa? Com um percentual muito pequeno de ter complicações. As cirurgias refrativas, que são as cirurgias para tentar eliminar o uso de óculos, são cirurgias que são feitas geralmente, você tem que fazer uma série de exames, uma série de medidas do olho, ver tudo o que precisa ser feito para poder ver se tem condições de fazer cirurgia. Às vezes você indica cirurgia, vai fazer algum exame e não tem condições de fazer a cirurgia, porque alguma medida impede, a córnea é muito fina, não tem condições de você fazer a aplicação do laser, você não pode ter algumas outras. Você resolve temporariamente o uso do óculos, mas passa a ter complicações depois piores. Então você faz todos os exames, fez todos os exames, está tudo em ordem, a chance de ter bom resultado é muito grande. Mococa faz, doutor? Não. A gente não faz por causa do custo do aparelho. As cirurgias são feitas com um aparelho de laser e é um aparelho de custo muito alto. A gente precisaria ter uma demanda muito grande para fazer, para poder... porque você tem, além do custo de aquisição, você tem custo de manutenção. Então você precisa, em Ribeirão tem alguns aparelhos, mas são comprados em conjunto, né? O pessoal fez como se fosse um consórcio de médicos lá, tem 40 sócios, 40 e poucos sócios, formaram uma clínica lá e compraram vários equipamentos que todos utilizam. Até quem não é sócio também pode utilizar. Você paga pelo aluguel e vai... E aqui não dá para dividir por 4, né, doutor? Não dá, é muito o custo. Você comprar aparelhos que custam, 40 dá, né? Em 40 dá, porque você financia, você paga em bastante tempo, passa a ser uma prestação que você consegue pagar. Agora, você comprar aparelhos sozinho ou em 3 ou 4 pessoas, fica inviável. Você passa a ter porque por mais prazo que você tem, você tem que pagar. Você comprar um aparelho que custa R$1.200.000 é muito caro para você pagar em 3, 4 anos. Então... E a Andressa pergunta assim, por exemplo, ela tem 3 graus no olho e 3,5 no outro. Ela tem que fazer exame regularmente pelo grau anual ou tem que ser mais frequente, doutor? Não, anual tá bom demais, não tem problema nenhum, principalmente se estiver estável já, ela está na idade que já geralmente está estável, às vezes você pode passar até um pouco mais de 1 ano sem problema, sem grandes complicações, desde que não esteja sentindo nada, esteja normal, perfeito, óculos bom, não tem problema nenhum. O Pedro da Coab 2 disse que os olhos dele ficam ardendo sempre quando ele liga o ventilador,
né? Ele gostaria de saber o que ele poderia fazer para ajudar isso, porque sem ventilador não dá para ficar, né, Pedro? Geralmente é o problema você seca muito o olho. Fica ardendo porque falta umidade no ar e no olho. Então, solução seria mudar a direção do ventilador, evitar que ele fique vindo na direção da gente e tentar lubrificar os olhos. Não adianta, provavelmente bate o vento, seca mais o olho e você começa a ter ardor nos olhos, sensação de que tem um cisco no olho, sensação de que está com areia nos olhos, por causa de estar com o olho seco. Doutor, logo o senhor falou assim, de cisco nos olhos, né? Eu tenho certeza que muita gente deve estar pensando assim, a pessoa está bem, de repente cai um cisco no olho. Assim, que dica que o senhor dá, assim, para tirar? Porque nem sempre tem um oftalmologista. A primeira coisa é evitar de esfregar. Porque às vezes cai um cisco no olho e a gente não consegue, tá? Nem sempre você consegue. Mas a primeira coisa que a gente faz é esfregar o olho. Tentar controlar, tentar ver, porque começou a incomodar, tentar ver. Lavar bem os olhos com água fria. Se foi um cisco que você está, às vezes você está andando dentro de casa, cai alguma coisa do ar que cai e pega no olho. Tentar lavar com água fria, tentar ver, pedir para alguém olhar, ver se localiza o cisco. Às vezes o cisco fica sob a pálpebra, aí é difícil de localizar. Porque às vezes você precisa, é um cisco muito pequeno, você precisa de aparelhos com aumento, lentes de aumento, e você precisa disso para alguma maneira de localizar e remover. Mas a maioria dos ciscos que caem, você localiza e joga água fria. E ele acaba saindo. Isso, felizmente, a maioria são coisas simples. É uma poeirinha que cai, é um grãozinho de areia mesmo, parece que já incomoda demais, né? Parece um caminhão, né? E como incomoda. Então, isso incomoda muito. O cisco... É uma urgência, né? O cisco é urgência porque provoca dor. Então, não adianta você falar assim, mas eu estou com dor, mas quanto tempo você está com dor? Começou a doer agora. O que foi? Caiu um cisco no meu olho. Você tem que tirar, porque senão não tem jeito. A Valéria da São Domingos diz que usa o colírio Claril todos os dias. Tem problema usar todo dia, doutor? E ela gostaria de saber se assistir TV é melhor com a luz acesa ou com a luz apagada? A televisão tanto faz, com luz acesa ou apagada não faz diferença nenhuma. O colírio Claril é um colírio descongestionante. O uso contínuo deve ser evitado. É melhor usar colírios lubrificantes, fazer alguma outra coisa para evitar, porque o Claril deve estar ficando com o olho vermelho. Então precisa ver a causa que está provocando esse olho vermelho, que está usando o colírio descongestionante com vasoconstritor, para evitar de ficar fazendo uso contínuo. Uso eventual não tem problema algum, não tem contraindicação não, é um colírio desde que, agora se faz uso contínuo muito tempo, melhor procurar ver o que está acontecendo que ela está precisando usar o colírio. O Eric diz que tem 26 anos e tem miopia, e tem 1 grau. Faz 3 anos que ele fez o exame. Mas ele falou que não aumentou. Doutor, e se fizer cirurgia? Pode ser feito. É um mesmo grau com pequeno, 1 grau? É um grau pequeno. Mas pode aumentar? Com 26 anos, a chance de aumentar é pequena. Pode aumentar, mas a chance é pequena. O grau dele está mais ou menos estabilizado. É um grau pequeno, eu acho que não tem. Ele pode usar o óculos. Para muitas atividades ele consegue fazer sem óculos. Para dirigir, para às vezes ver televisão, se estiver um pouco mais longe, necessita do óculos. Mas, dependendo de outras atividades, ele pode até ficar sem óculos. Se quiser, uma opção seria substituir temporariamente, parcialmente, o óculos por lentes de contato. Com um grau pequeno, é melhor você usar
esses artifícios que tem, o óculos e a lente de contato, do que fazer cirurgia. 3 graus já é mais difícil você ficar sem óculos, porque com 3 graus de miopia, a visão fica muito baixa para longe. Você passa a ter muita dificuldade, você fica dependente do óculos. Agora, com 1 grau de miopia, você tem uma série de atividades que você consegue fazer. Ó, a Célia da Mocoquinha gostaria que o senhor falasse o que significa síndrome do olho seco. A síndrome do olho seco é o que o próprio nome diz. A falta de lubrificação, falta de lágrima. Isso daí ocorre com muita frequência nas pessoas com mais de... É mais comum no sexo feminino por alterações hormonais. Depois dos 50 anos, é mais comum. Então você tem o olho seco. O que você tem que fazer? Umidificar o olho. Umedecer o olho. Não tem outra solução, não tem outro tratamento. Se você tem alguma doença que está provocando isso, você tem que tratar a doença. Mas a maioria das vezes são doenças naturais, por alterações hormonais provocadas pela idade. E aí você tem que usar colírios lubrificantes, e nem sempre você consegue só umedecendo o olho com água, resolvendo esse problema. Ó, a Júlia do Jardim Alvorada, ela fez uma pergunta bem interessante a respeito da pressão ocular. Doutor, o que pode ser feito para controlar a pressão nos olhos? Eu gostaria até que o senhor falasse, porque tem muitas pessoas que às vezes pode até desconhecer que o olho tem pressão, né? Tem. E não tem nada a ver com a nossa pressão. Não tem nada a ver com a pressão arterial. A gente tem um líquido que circula no olho. Se você quiser mostrar, doutor, olha. Nós temos o olho aqui e essa parte do olho, essa parte anterior aqui do olho, é repleta de líquido. É um líquido que chama humor aquoso. E ele circula, ele forma e vai escoando pelos orifícios que tem aqui no olho. E às vezes tem dificuldade nessa drenagem. E o que acontece? Ele começa a aumentar o volume. É como se você tiver uma caixa d'água e você tem uma determinada quantidade de água entrando e saindo. De repente o cano que está saindo está um pouquinho obstruído e continua entrando aquela quantidade de água. Uma hora vai aumentar a pressão dentro da caixa. E do olho acontece isso. Geralmente, a doença que provoca isso chama-se glaucoma. É uma doença grave, é a causa principal de cegueira irreversível. Porque catarata dá cegueira, mas você operou, a maioria dos casos você reverte a visão, a pessoa volta a enxergar. Glaucoma não. Glaucoma provoca cegueira, é uma doença grave. Então, o aumento da pressão ocular tem que ser controlado, tem que ser tratado. Se você tem alguma alteração, você vai fazer uma consulta, sente algum desconforto, alguma coisa, a gente geralmente faz a medida da pressão ocular e de todas as pessoas que vão consultar a gente faz. Então você vê, além dessa medida, você faz o exame de fundo de olho. Você nota alguma alteração no nervo óptico, que são sugestivas de aumento da pressão ocular, sugestivas de glaucoma, você tem que pedir alguns outros exames complementares para excluir o diagnóstico de glaucoma. E tem algo assim que pode ser feito para ajudar a controlar a pressão? Tem. Geralmente o uso de colírios. Geralmente o uso de colírios, são colírios que devem ser usados de maneira contínua. O tratamento do glaucoma é um tratamento permanente, é uma doença grave, requer uso contínuo, essa requer controle, a maioria das vezes trimestral, quadrimestral, no máximo semestral. Você tem que controlar, porque senão pode provocar cegueira. Infelizmente é uma doença grave e que tem que ser controlada. E o controle é com o uso de colírios. A gente faz o quê? Você faz o exame, detectou a pressão do olho alterada, você fez os outros exames, aí você indica um colírio. Você espera uns dias para ver se ele está fazendo efeito. Que jeito? Fazendo a medida da pressão ocular. Aí mediu, está controlada. Aí você passa a fazer um período maior,
continua controlado. Aí você passa a fazer consultas, inicialmente de 3 em 3 meses, depois de algum tempo passa a fazer, se tiver tudo bem, tudo controlado, você pode espaçar um pouquinho mais, mas tem que controlar sim. E existem remédios, doutor, assim, remédio para outras doenças que podem subir a pressão no olho? Tem o uso de corticoide, que é o que a gente chama cortisona. Isso pode provocar aumento da pressão do olho, certo? Às vezes você tem uso, quem faz uso contínuo pode ter aumento da pressão do olho e tem algumas outras doenças também que podem provocar aumento da pressão do olho. O Rodrigo disse que tem um problema no olho, no nervo óptico, né? Ele gostaria de saber se existe cirurgia quando a doença é no nervo. Depende do problema. Às vezes você tem algum problema, alguma cicatriz no nervo óptico, na retina, você vê, você tem essa cicatriz, e infelizmente não tem cirurgia. Já é um caso cicatrizado, é um caso, já tem que ser feito controles, esses controles têm que ser feitos, a gente tem que ver, se é uma cicatriz que já é antiga, tem que ser controlado, tem que ser visto com tempo, precisa fazer às vezes exames laboratoriais, outros exames para ver. Como o Rodrigo falou do nervo óptico, né? Eu sempre brinco com os pacientes, falo, olha gente, o olho vê, mas quem enxerga é o cérebro. Exatamente, o olho é a parte que recebe a luz que vai transmitir para o cérebro, que vai formar a imagem, né? O olho, ele recebe a luz e a luz atravessa a córnea, atravessa o cristalino e vai incidir na retina, que é a terminação do nervo óptico. E ela vai ser conduzida para o cérebro, que vai enxergar, que vai formar a imagem toda que a gente aprende a definir. Porque muitas vezes as pessoas não entendem, falam, olha, mas eu não tenho nada no olho e não enxergo. Né? Você pode ter, por exemplo, às vezes é um caso raro de acontecer, mas você tem o olho, por exemplo, perfeito, não tem nada, sofre um traumatismo craniano e dá uma secção no nervo óptico. E a pessoa, você examina, nos primeiros dias você vê, o teu olho está perfeito, mas cortou o nervo óptico, parou de ter a transmissão da imagem que vem, da luz que vem para o cérebro. Então não formou mais imagem. Isso, são casos raros, felizmente. Né? Mas você concorda então, né? Que o olho quem enxerga, o olho vê, mas quem enxerga mesmo, quem forma a imagem mesmo é o cérebro. Né? Então vocês vão achar que eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas o Benedito diz que os olhos dele são castanhos e que estão ficando azuis ao redor da pupila, doutor. O que pode ser isso? Geralmente, depende, às vezes a gente tem um arco que forma na córnea, e a córnea fica levemente azulada. Aproveita que o senhor trouxe esse olho aqui, mostra para o mostrar pessoal, aqui, ó. Assim, da córnea, onde está. A córnea é essa parte transparente do olho, a pupila é a parte formada aqui no centro pela íris, que é a parte colorida. Então, com a idade, às vezes, começa a se formar um pequeno arco aqui em volta, um círculo. Porque se o olho dele é castanho, esse círculo deve estar bem por fora. Bem assim, aqui, né? por fora. Então ele fica meio... Vira só um minutinho, um pouquinho assim, ó. Isso. Mostra assim, o círculo deve ser... o círculo fica bem aqui no canto, bem nesse ponto, e ele é um pouco esbranquiçado, parece que é azulado, por causa isso geralmente acontece, na maioria das vezes, relacionado à idade. A maioria das vezes relacionado... Ele não diz quantos anos isso daí ele tem, é muito comum, relacionado à idade. É uma degeneração que dá na córnea. São doenças que dão relacionado à idade. Então, Benedito, fica tranquilo, hein? Não, isso daí, essa mudança não tem... Porque a íris não muda de cor com o tempo. Ela mantém a mesma cor, marrom mesmo, né?
Que é o mais comum, não é, doutor? É o mais comum, é o olho castanho, né? O que predomina, a maioria, é o gene dominante, né? Então, geneticamente, você tem em torno de, mais ou menos, mais de 3/4 da população com olho castanho, né? Maioria com olho castanho. No Brasil, né? Porque se a gente for lá para... Mas em alguns países europeus, lá os países onde... Alguns países europeus têm... Pode até ter um percentual maior de olhos claros, olhos azuis ou verdes ou outras cores. Mas aqui no Brasil, com a miscigenação, a maioria é olho castanho, né? A Ivone disse que o olho direito vive inchado e grudado. Aí ela usa colírio e tal, volta ao normal. Ela para de usar o colírio, o olho dela já acorda inchado e com dificuldade na hora de abrir. E ela gostaria de saber, doutor, isso é normal? Normal não é. Isso geralmente é alguma doença relacionada que tem alguma coisa, falta às vezes de lubrificação, algum tipo de alergia pode provocar isso. E precisaria, é onde a gente recomenda às vezes, além do uso do colírio, o uso da limpeza, de tudo isso. Precisa haver, às vezes, alguma obstrução no canal lacrimal, que provoca umas infecções assim repetidas. Então você usa o colírio, melhora, passa uns dias, volta de novo. A Jorginha, Jorginha da Colina Verde, diz que tem uma manchinha no olho que se mexe conforme ela muda o foco da visão. Já consultou alguns médicos, eles falaram que isso é do próprio olho. Ela gostaria de saber o que é isso, doutor? Isso daí a gente tem, nessa parte do olho, aqui ele não é vazio, a gente tem como se fosse uma gelatina, chama o vítreo, o corpo vítreo. Que fica aqui dentro. Ele é transparente e ele chama vítreo. O que acontece? Com o tempo, fica como se fosse uma sujeira que junta com o tempo, que é de acordo com a idade. Isso não é muito... Não precisa ser muito velho para ter esse tipo de problema, não. Isso tem mesmo, natural, e ele fica movimentando. Então a gente examina, você dilata a pupila, faz o exame da retina, está tudo normal, está tudo bem, e você sabe que são pequenos pontinhos no vítreo que ficam ali. O nome popular, ele fica como um mosquitinho. Então é a mosca volante que a gente tem nos olhos. É uma doença natural, geralmente não tem gravidade. Se for só isso que tem no olho, às vezes a gente manda até, quando é muito insistente, está provocando muito problema, a gente encaminha para um retinólogo, para um especialista para ver, faz alguns exames, e ele chega à conclusão de que é só aquele probleminha mesmo que a gente detectou, não tem absolutamente mais nada. O que se faz? A pessoa tem que se acostumar com aquele problema. Não adianta fazer, não tem cirurgia que vai tirar isso, não tem nada. Você tem que deixar de pensar nele que ele passa a te incomodar menos. Gente, nós estamos aqui recebendo bastante ligações, né, os e-mails, mas eu vou pedir para o Nivaldo passar para a gente, mais uma vez, o comercial da dengue. Porque logo que nós estamos vivendo essa fase difícil, né, tantas pessoas ainda, infelizmente, com dengue, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos lembrar que o mosquito está aí. Só para vocês descontraírem um pouquinho, nós vamos passar mais uma vez a nossa propaganda na luta contra a dengue. Vamos lá. Agora eu tô assim, só na ostentação. Vou te dar dor de cabeça, cê vai ficar pancadão. Deixou a caixa d'água aberta só pra mim. Garrafa pet é camarote, pneu de carrão. É do que eu gosto sim. Não deixe a dengue ostentar na sua casa. Tampe caixas d'água e amarre as sacolas de lixo, pois a fêmea do mosquito pode botar até 200 ovos por vez. Uma campanha Unimed Mococa. Ali fiquei zoei. Hoje eu vou sambar no fundo do seu quintal. Reunir a galera, fazer zoeira, vai ser de arrepiar. No calor do verão, botando pra quebrar.
na piscina, na latinha, na laje pagodear. Não deixe a dengue sambar no seu quintal. Coloque cloro na piscina e lave as vasilhas com sabão, pois os ovos do mosquito sobrevivem sem água e precisam apenas de uma gota para nascer. Uma campanha Unimed Mococa. Só na ousadia. Então vocês viram que o mosquitinho está aí, né? E já deixar até registrado nosso agradecimento à Unimed, né? Que também abraçou essa luta, né, doutor? Na luta contra a dengue, né? Na campanha de todo mundo tem que fazer a sua parte para não deixar o mosquito sambar no quintal da casa da gente, né? Tem que ter cuidado. A dengue, infelizmente, é uma doença que provoca muito desconforto e a gente tem que ter todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito, né? Isso daí... Fica o lembrete nosso, mais uma vez, né? Sim. Isso daí é importante, todo mundo tem que participar, tem que procurar eliminar os focos onde possa ter mosquito, combater de todas as formas, porque senão o risco é grande. Ó, a Fernanda também ligou pra gente, disse que usa óculos desde os 15 anos. Hoje ela está com 40 anos. Foi ao médico e ele receitou até um colírio que chama Cromolerge, né? Pois estava com os olhos coçando muito. Doutor, corre-se o risco assim de ter glaucoma? Porque Não. Todos os familiares dela tiveram, então ela está com medo. Não, o Cromolerge é um antialérgico. Isso daí, provavelmente, a coceira deve ser provocada por alergia. Geralmente a gente desenvolve algum tipo de alergia com o tempo e principalmente com as condições do clima. O clima nosso, às vezes eu falo para os clientes, o nosso clima é muito bom para alergia. Eu falo, mas doutor, eu sofro muito com alergia aqui por causa do calor tudo. Eu falei, é bom para alergia, para quem tem alergia é péssimo. Então, exatamente, às vezes por causa do clima muito quente, muito seco, nossa cidade, nosso clima da nossa região aqui é muito ruim. Então, quem tem pterígio, que é aquela pelinha que cobre a parte aqui do olho, por exemplo, com o clima seco e quente, isso daqui as pessoas ficam com o olho vermelho com frequência. Aí precisa de colírio descongestionante, precisa de acompanhamento, às vezes até de cirurgia. Mas cobre aonde, doutor? Aqui. Ele começa, é uma parte da conjuntiva, que é a membrana que recobre a parte branca do olho, ela começa a crescer em direção à córnea, que é a parte transparente. Começa a formar o pterígio. E o nosso clima é propício para quem tem tendência de ter pterígio, por causa do clima, pode desenvolver. Então, coça muito. No caso dela, a coceira deve ter sido de origem alérgica, por isso que foi receitado esse colírio. Não tem, porque como já vai fazer a consulta, geralmente faz-se a consulta e já faz a medida da pressão do olho e já se faz o exame de fundo de olho. Como ela já é cliente do médico há bastante tempo, já usa óculos, tudo, ele deve ter feito o acompanhamento, então já está acostumado. Ele viu que é um caso de alergia e só receitou o colírio para ela. Pterígio é cirúrgico, doutor? Cirúrgico. Tratamento de pterígio é só cirúrgico. Não tem, você usa os colírios para tirar o vermelho, mas se ele começar a não responder bem a esses tratamentos e começar a crescer, tem que operar. E é uma cirurgia tranquila? É uma cirurgia tranquila para fazer, rápida, só que é ruim porque às vezes recidiva, às vezes volta. Principalmente quando a pessoa é muito nova, corre o risco de recidivar. Ó, a dona Odete ligou, viu, doutora? Que a Silvinha tinha mandado e-mail, ela ligou para deixar registrado o abraço que ela está assistindo o senhor e agradecer por o senhor estar sempre cuidando das crianças dela, das filhas, de todo o pessoal da família. Tá aí registrado. Pessoa sensacional, né? Ó, um telespectador que não se identificou, eu sempre falo que o importante para a gente é ligar, né, doutor? Não importa se a pessoa vai se identificar ou não. Diz que tem um filho de 13 anos, doutor, e tem 1,75 de miopia. E ele gostaria de saber, posso operar meu filho, doutor? Não. 13 anos? Não pode. Não opera, não se opera com 13 anos. Alguns médicos operam com 18, a partir dos 18 anos.
Eu recomendo sempre esperar um pouco mais. Não se opera com 13 anos porque o olho ainda não desenvolveu totalmente. Tem que se esperar estabilizar. E geralmente isso acontece depois de 21, 22, até os 23 anos. Então, operar agora é um risco. Primeiro, ele não vai achar quem faça. Nenhum médico faz a cirurgia em pessoas menores de 18 anos, porque o próprio Ministério da Saúde tem as normativas dele de que não se deve operar, fazer cirurgia refrativa em pessoas com menos de 18 anos. Eles exigem idade mínima de 18 anos. Eu particularmente acho que deve-se esperar mais um pouco de tempo e ter acompanhamento, ver o grau, por exemplo. Vamos supor, ele está com 19 anos, quer operar. Vamos esperar, espera até os 21, mas o grau está estável. Aí opera. Depois de 21, 22 anos, aí faz a cirurgia. Porque você corre o risco. 18 anos você opera, 18, 19 anos, faz a cirurgia. Aí passa uns tempos, está com meio grau de miopia, 0,75. Aí você não pode ficar operando. Você não pode ficar fazendo cirurgia. Tem que ser bem indicado, na hora certa. Tem que ter o cuidado. Com 13 anos, nem pensar em cirurgia. O que ele pode fazer é, se ele tem 1,75 de miopia e não quer ter uma opção, às vezes quer praticar esportes, alguma coisa, pode tentar fazer a adaptação do uso de lente de contato para substituir o óculos. Mas não é perigoso, assim, uma criança, por exemplo, de 13 anos, com lente de contato, jogar bola e... Não, não é perigo, né? Não tem perigo, desde que ele cuide, que ele tenha cuidado de tirar a lente todos os dias, lavar a lente, cuidar dos olhos, não ficar tempo excessivo com ela. Para praticar esportes, ela é indicada, porque com 1,75, 2 de miopia, você vai jogar um futebol. Você vai ter dificuldade para jogar. Você não vai ficar enxergando bem. A bola, você vai ver a bola quando ela já está muito perto de você. E com a lente de contato, não. Você vai enxergar normal. Você vai ter tudo normal. Qualquer prática de qualquer tipo de esportes, você necessita, às vezes, da visão boa e a lente de contato substitui o óculos com essas vantagens. Claro, tem que ter limite para uso, tem que ter os cuidados para usar, para não ficar... mas eu estou usando lente de contato e entrou um cisco no meu olho. A primeira coisa é tira a lente de contato, para tentar remover o cisco, para depois voltar novamente a usar a lente de contato. Nelson disse que tem 58 anos, trabalha como soldador. E soldador é uma profissão que... ruim para os oftalmologistas é uma... Né? Não, é difícil porque o problema da solda, a radiação da solda pode provocar... É difícil você se controlar, usar sempre, às vezes, a máscara de proteção, ficar usando. Às vezes você trabalha de soldador numa empresa e tem vários soldando. Então, enquanto você está parado para ver alguma coisa, alguém solda do lado, você pode pegar algum tipo de radiação. Existe possibilidade de, às vezes, provocar queimaduras na córnea. Mas a pergunta dele, doutor, é a seguinte: então, que ele trabalha como soldador há 35 anos que ele está nessa profissão. E ele tem notado, assim, que às vezes ele olha para a luz, ou mesmo para a lua, assim, e ele enxerga duplo. Tanto a luz quanto a lua. De primeiro ele via isso mais à noite, mas agora ele está vendo até durante o dia. Ele usa um óculos para perto, então, mas ele está tendo essa visão dupla. Eu gostaria de saber o que poderia ser isso. Geralmente isso é um problema com a movimentação dos olhos, os músculos, a musculatura do olho. Agora isso daí pode às vezes nem ser do olho, pode às vezes ser até neurológico. Porque ele está vendo duplo, ele não está conseguindo focalizar os dois olhos do mesmo ponto. Isso o que está acontecendo? Um olho está desviando, é o que popularmente fala-se, está ficando vesgo, tá? E às vezes é um grau muito pouquinho, você não percebe visualmente, a gente percebe na hora que faz exame, que você mede, que aí você vai perceber que tem um pequeno desvio, um pequeno estrabismo.
precisa ser verificado o que é. Não é por causa da solda, não. Isso daí... Tem nada a ver com a profissão, essa visão dupla, né? Não tem. Isso daí pode ser alguma outra doença que apareceu. Então, Nelson, tem que... Aí teria que verificar, ver o que está acontecendo. Se não tiver absolutamente nada no olho, vai ter que procurar um neurologista para procurar ver o que está provocando isso. Bom, a Rose, disse que em seus olhos, né, nas pálpebras, doutora, ela percebe manchas amarelas. Já consultou um médico, então disse que ela precisa fazer uma cirurgia plástica. Eu não sei se isso existe mesmo, se corre risco essa cirurgia. Não, essas manchas são amareladas ou esbranquiçadas. Isso é uma doença degenerativa de pele que costuma acontecer, algumas pessoas têm, ficam com as manchas, coisas, e só tem que remover com cirurgia, não tem jeito de fazer. Geralmente é uma plástica que tem que ser feita. Pode ser que, será que ela está falando daqueles chantelasma, né? É o chantelasma. Que... Ficam pequenos pontinhos. É da pele, né? É uma degeneração que dá na pele, você tem que tirar. Isso daí, quem tem tendência de repetir, às vezes você faz uma cirurgia. Não deve deixar ficar muito grande, porque ele vai crescendo, aí vai fazer a cirurgia, tem que fazer uma plástica maior. Você faz, mas vai voltar? Infelizmente, tem possibilidade. O Mauro da Coab 2 gostaria de saber qual que é a pressão ideal para quem assim, já tem glaucoma no olho. E se existe cirurgia, assim, se cirurgia para glaucoma se resolve o problema? Olha, o glaucoma geralmente a gente faz a opção de tentar controlar clinicamente. A cirurgia, quando você não consegue controle bom clínico, aí você indica a cirurgia. Agora, a pressão ideal é que ela fique abaixo de 16. Quando a gente fala pressão do olho e fala em 16, 18, as pessoas falam assim, nossa, mas a pressão arterial é 12. Não, são unidades diferentes. A pressão arterial, você for medir com a mesma unidade, ela seria 120 por 80. E a pressão do olho seria 16. Aí sim, nós estamos falando da mesma coisa. É que a pressão arterial, os aparelhos, você fala em centímetros e a pressão ocular em milímetros. Então é 10% da outra. Então é baixa. É baixa, ela não é... Fala assim, nossa, uma pressão de 16 e a pressão arterial é 12. Não, a pressão arterial é 120 e a pressão do olho é 16. Teria que ser, esse seria o ideal. Você está controlando, usando os colírios, você tem diagnosticado o glaucoma, está usando o colírio, e a pressão do teu olho ficar abaixo de 16. E ele ainda pergunta assim, pingou o colírio para o glaucoma. Depois de quanto tempo pode pingar um colírio lubrificante, doutor? Pelo menos 10 minutos. Deixa, quando você pinga o colírio para o glaucoma, dá um intervalo de no mínimo 10 minutos. Aí você pinga o lubrificante. Porque se você pingar o colírio e pingar o outro em seguida, vai acontecer a capacidade que tem aqui no fundo do saco, aqui do olho conjuntival, é de uma gota. Se você pinga uma gota e pingou a segunda gota, vai escorrer a maior parte dos dois colírios, né? Então é sempre uma gota mesmo. Uma gota, não adianta pingar. Às vezes você tem algum tipo de problema, o olho está me incomodando muito, eu vou pingar soro fisiológico, gelado. Você pode colocar? Pode colocar várias gotas. Vai escorrer, você vai lavar o olho. Então você está lavando, você pode usar mais colírio. Mas se for para pingar mesmo no olho, é uma gota só. Outra pergunta que chegou para a gente, doutora, é se existe transplante de retina. Não, não existe. Só existe transplante de córnea. A única parte que a gente faz, que se faz, é o transplante de córnea. É dessa parte do olho, certo? É só a parte transparente do olho que se faz o transplante. A retina é a parte aqui do fundo de olho, é o nervo óptico. Então você não tem jeito de fazer transplante. É bom a gente falar isso porque às vezes as pessoas podem pensar, vou doar a córnea, né? E aí quando morre tira o olho fora. Não Exatamente. É o olho, né? A pessoa é enterrada com o olho, é só. Não. Só você tira córnea, o olho né? mesmo. Você tira o olho do doador.
Mas eu falo assim, ó, mas não vai o olho, vai a córnea. Não, você tira o globo ocular inteiro. Você tira o globo ocular inteiro, coloca ele numa solução especial para conservar, envia para o banco de olhos. Do banco de olhos eles examinam, chamam as pessoas que são compatíveis, eles têm as medidas de quem precisa de transplante e tem um determinado tempo para fazer. Então, o que vai ser utilizado vai ser só essa parte do olho. Só essa parte transparente, que o olho em si... Então, você faz só a parte transparente. Aí você tem um aparelhinho que você corta aqui com precisão, certo? E é um aparelho descartável, você corta aqui e corta do olho. Então, você coloca lá, você tira a córnea doente da pessoa e coloca a córnea ali e dá vários pontos em volta. E tem muita rejeição, doutor? Não, pouca rejeição. Ó, a Marina da Santa Cecília, eu gostaria que o senhor falasse sobre degeneração macular, doutor. O que significa isso? A degeneração macular é uma degeneração do nervo óptico. Geralmente, ela é relacionada à idade. Ela dá nas pessoas com mais de 70 anos, geralmente. E isso daí, infelizmente, tem alguns tipos de degeneração macular que você faz injeção, às vezes, no próprio olho, tem alguns remédios para tentar estabilizar. Ela é uma doença que reduz bastante a visão. E, infelizmente, é relacionada à idade. Então, isso daí não tem... quando aparece nas pessoas, infelizmente, vai ter uma perda significativa da visão. Ó, o Luiz da Mocoquinha tem 61 anos, é diabético, né? De perto ele não enxerga, mas de longe está enxergando bem. Só que às vezes ele vê umas manchas coloridas que ficam passeando na frente dos seus olhos. Aí depois de uma dor de cabeça terrível. Ele gostaria de ver o que poderia estar acontecendo. O que tem essas manchas coloridas e essa dor de cabeça que ele tem em seguida, isso daí provavelmente deve ser algum tipo de enxaqueca que dá essa alteração. Agora, ele tem que tomar cuidado, fazer exame, procurar fazer um exame, os controles do diabetes com o clínico ou endocrinologista frequentes e pelo menos uma vez por ano fazer um exame oftalmológico para ver a retina. Diabético tem que visitar o oftalmo. Tem que visitar uma vez por ano, tem que fazer acompanhamento, porque a retinopatia diabética você pode ter hemorragia, provoca cegueira, é irreversível. Você às vezes tem jeito de controlando bem o diabetes, você pode ter uma vida bem controlada, e se você está notando algum tipo de alteração, você precisa ver o que precisa ser feito. Às vezes precisa fazer raio laser, fazer cauterização dessas pequenas hemorragias que estão aparecendo, para evitar que tenha uma sequela maior. A Odila disse que operou os 2 olhos, porque não estava enxergando bem. E desde então ela tem medo de usar maquiagem como lápis, rímel. Ela operou do quê? De catarata? Ela não fala. Independente do que ela operou. Ela pode usar maquiagem tendo os cuidados de não usar excessivamente e diariamente, sempre que usar, antes de deitar, fazer a limpeza, a remoção de toda a maquiagem, não deixar isso daí ficar de um dia para o outro. Não tem problema algum ela usar maquiagem. É só ter cuidado de não deixar cair no olho e limpar sempre antes de deitar, antes de dormir. A Neiva, lá da São Luís, pergunta, doutor, se é verdade que esses produtos termogênicos que são usados para queimar gordura pode afetar a visão. Olha, eu não conheço esses produtos. Eu, para ser sincero, não conheço, não sei se tem algum problema, se ele vai ter algum... Eu não conheço o produto, eu não sei. A gente não sabe, tem tanto remédio aí, às vezes tem alguns remédios com efeitos colaterais que a gente não tem ideia do que ele possa provocar. A Cida da Santa Clara disse que o neto tem 2 anos e meio e tem o canal da lágrima entupido.
né? Que tipo de tratamento é feito nesse caso, se é cirurgia, com 2 anos e meio? Geralmente, a criança, quando nasce, tem algum problema de obstrução do canal lacrimal, a maioria resolve. Você faz o acompanhamento, quando tem infecção você trata, usa o colírio para tratar, mas usa-se a massagem, a limpeza. A maioria resolve até 1 ano. Resolve sem cirurgia, sem nada. Passou disso, são poucos os casos que passam disso. Algumas vezes vão precisar de fazer cirurgia para refazer o canal da lágrima. E o filho, né, o pai da criança tem 20 anos e tem hipermetropia, né? Ele pode fazer cirurgia? É bom esperar mais um ou 2 anos, né, para ver se está bem estável tudo e ver o grau que ele tem de hipermetropia. Hipermetropia, a miopia você consegue controlar, eliminar um grau alto de miopia. A hipermetropia, na hipermetropia você tem limite. Se você tem hipermetropia aí 3 graus, às vezes você consegue um resultado bom. Se você tem 5 graus, você vai fazer a cirurgia, vai reduzir o grau, mas você vai continuar com óculos. A gente percebe assim, que o que as pessoas querem é se livrar do óculos, né, doutor? Nem sempre. O que é difícil é você explicar que nem sempre vai conseguir, certo? Porque às vezes você indica uma cirurgia refrativa, que é para eliminar o uso do óculos, e a pessoa vai. Eu tenho as pessoas que fazem a cirurgia refrativa, então eu sempre tenho cuidado de indicar para quem tem critério para fazer, para não ficar fazendo por fazer a cirurgia, né? Bom, a hora se vai, né, doutor? Vamos mais uma vez agradecer aos nossos telespectadores, agradecer a presença do doutor Dercy aqui com a gente, né? E dizer, né, que a gente admira muito o trabalho do Dr. Dercy, não só como oftalmologista, mas o Dr. Dercy também presidente da Unimed há quantos anos, doutor? 20 anos. Há 20 anos. E a gente fala assim, e quantos anos tem a Unimed? 20 anos, né, doutor? Desde a fundação. Então, desde a fundação, né, deixar os nossos agradecimentos, admiração pelo trabalho e que o senhor continue assim nessa luta por mais 20 anos, pelo menos, né? Agora, o ano passado, a Diana tem vindo uma vez por semana, agora ela vai tirar férias esse mês de março, e a partir de abril ela vai passar a vir pelo menos 2 dias por semana junto aqui. Já está trabalhando junto, já? Já está trabalhando. Então eu montei uma sala lá para ela no consultório, ela tem a sala dela, a gente trabalha, nós temos equipamentos que a gente divide, que põe em outra sala, para ficar, e ela trabalha. Ela fez residência na Unicamp, depois ela ficou fazendo uma especialização em córnea. Então ela é a consultora da gente para cirurgia refrativa, para problemas de córnea, para cirurgia de catarata, que é a especialização que ela fez. Deve ser muito bom, né, doutor? Ter a filha do lado, na mesma especialidade, podendo trocar ideias. Assim, eu acho né? ótimo, né? Principalmente, é muito bom, sim. É excelente. A gente tem uma convivência muito boa, muito tranquila. Então, é muito bom. Ela tem vindo e a gente faz. Então, precisa... Casos de córnea, por exemplo, tem o ceratocone, então eu tinha os colegas em Ribeirão que faz, e passei a ter uma referência em Campinas também para fazer, né? E ela vem aqui, né? Então tem a referência no próprio consultório também, né? Quem sabe um dia nós temos que trazê-la aqui, né, doutor? Pai e filha, hein? Vai ficar muito bom, tenho certeza. Deixa ela vir mais uns tempos, esperar uns tempos agora, porque agora em março ela vai ficar um período descansando. Inclusive ela vai viajar um pouco também. Mas já deixa o convite estendido aqui. Eu já falo para ela. Que a Diana venha junto. Falar para ela, doutor, tem uma pergunta aqui, que chegou atrasada aqui para a gente, da Carolina, que pergunta para o senhor do pterígio, né? Se o senhor mostrasse mais uma vez para ela onde é o pterígio. O pterígio é nessa parte incolor do olho, transparente. Ele fica... Daqui é da conjuntiva, que é a membrana que recobre a parte branca do olho, ele cresce em direção à pupila. Cresce nessa parte, ele vai crescendo
em direção à pupila. É como uma pelinha. Às vezes a pessoa fala, isso é catarata. Não, isso é pterígio. Catarata é o cristalino que fica opaco. Não tem isso daí, o pterígio é externo, certo? O pterígio fica fora do olho. Ó, e a dona Vita, lá do Nenê Pereira Lima, que estava com dengue. E ela disse que agora está enxergando assim, a vista meio embaçada, meio manchada, como se estivesse olhando para o sol. Mas isso não tem nada a ver com a dengue, né, doutor? Não tem, não. Isso daí não deve ter nada a ver com a dengue, não. A dengue não ataca nada da visão. Bom, doutor, agora eu gostaria de oferecer para o senhor, né, os doces do nosso novo patrocinador aqui do programa Saúde, né? Os doces da Biba, né? O senhor já conhece, né? Uma empresa mocoquense, né? Lá do seu Pascoal, da Pérola, que gentilmente agora, toda quarta-feira, estará, né, agraciando os nossos convidados com esses produtos mocoquenses, né? Eu já gostaria de antemão de mandar um grande abraço, né? Um abraço à Pérola, ao Pascoal e mostrar que, doutor, são vários doces. O senhor gosta de doce? Né? Eu gosto muito, né, de doces. Né? Esses doces são uma tentação. Né? Olha, doutor, eu espero que o senhor goste. Esse daqui tem aquele problema de doce aqui, é difícil você comer pouco, né? Olha que tem mais doces, olha, pinga de leite. Olha, tem aqui até olha que pé de moleque, pé de moça. Olha aqui, doutor. Isso daí é uma delícia. Então, ó. Então, nossos agradecimentos, viu? Esses doces são uma tentação, né? Às vezes você fala assim, o problema é que você gosta de doce, mas gosta, você come. Não, tem que evitar de comer, porque você não consegue o senhor gosta, né? Não consegue comer pouco, né? Então você evita de começar a comer para evitar o exagero, né? Então, ó, eu gostaria de agradecer, né, a nossa nova patrocinadora, né? Essa empresa, então, os Doces Biba, e mandar um abraço para a Estela também, né, que trabalha lá, né? A Estela é sua sobrinha, né, doutor? É sobrinha neta. A sobrinha neta. Então, um beijão para a Estela também. Quem é sobrinha mesmo é a Beth. A Beth, a Estela, todo o pessoal. Gente, muito obrigado. E, doutor, ó, faça bom proveito, ó, devagarzinho, hein? Devagar para evitar o excesso de peso, né? E eu agradeço mais uma vez, né, o senhor ter aceito o nosso convite e deixo a palavra aberta para que o senhor faça as suas considerações. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, a paciência de todos, né, de participar do programa, o interesse de todos. Isso é muito bom, é gratificante a gente participar de tudo isso, tá? E a gente coloca à disposição também, precisar. Daqui a algum tempo, quando a Diana estiver aí, eu aviso ela e um dia a gente vem aqui, ela vem participar junto. Será um maior prazer nosso, pode ter certeza de recebê-los aqui, junto à TV Direto. Então, aos Doces Biba, ao Dr. Dercy, aos nossos telespectadores que ligaram, participaram, a vocês que nos assistiram, que nos assistem semanalmente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.